Gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 2 e o versículo 17. Amém? Tá escuro. Glória a Deus, Em reverência à palavra, aquele que achou, se coloque de pé. Se você não tá com película? Glória a Deus. Aquele que puder ajudar o seu irmão que não encontrou, por favor, dê uma carona ou ajude-os. Esther, capítulo 2 e o versículo 17. Aí eu vou segurar um pouco aqui, depois vocês seguram. Vou segurar um pouco aqui, depois eu vou não segurar. Isso. Não, mãe. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. Amém? Amém. A igreja pode se assentar. Esta palavra nos conta a história de um rei e de uma rainha. Um rei que era governador de toda a província, de 127 províncias, e ele governava todo aquele reinado e tinha uma esposa, uma rainha muito bonita, muito bela, se chamava a rainha Vasti. E o rei Assuero estava ali comemorando, junto com os líderes e junto com os seus servos, estava dando um banquete pelo planejamento que eles estavam prestes a fazer para entrar até a terra da Grécia. E ele estava muito contente pelo planejamento, assim como nós também temos um plano, um planejamento, nós ficamos contentes. Quando a gente consegue algo, a gente também fica feliz, comemora com os nossos amigos, conta para os nossos familiares, conta para os nossos irmãos. E assim ele estava lá junto com os seus servos e junto com os líderes, comemorando, dando aquele banquete. O rei Assuero, ele era um rei que ele dava de acordo com grandiosidade. Ele não dava pouco, ele dava muito. E a sua esposa, a rainha Vasti, estava dando também um banquete na casa lá real, no palácio real, para as mulheres. Então eles estavam em festas. E nessa festa que estava tendo com o rei Assuero, naquele banquete, tinha muitas riquezas, muitos príncipes de outras províncias. Então ele estava ali se sentindo engrandecido. Ele deu até vinho para eles em grandes taças de ouro, taças diferentes. Tinha linho fino, tinha púrpuras no meio daquela festividade. Estava tendo um banquete especial. E ali o rei, quando ele já estava com o coração alegre, ou seja, já estava um pouco alegre de tanto tomar vinho, ele pediu para que os seus 7 camareiros fossem chamar a rainha Vasti, porque os camareiros que ficavam de conta ali cuidando
rainha fosse ter um encontro com ele, viesse com a sua coroa, a coroa mais bela de todas, que ela se achegasse a ele para que ele mostrasse para os amigos a beleza da sua esposa, a beleza, a riqueza que ele tinha nas mãos. Só que a rainha Vasti estava preocupada ali naquele banquete com as mulheres, e ela disse aos camareiros que era para dizer para ele que ela não iria ao encontro dele. Fazendo uma comparação, o nosso rei, ele é um rei dono do ouro, dono da prata. Ele é o nosso rei que tem nos dado coroas, tem nos dado vitórias, tem colocado muitos banquetes perante nossa mesa, não nos tem faltado alimento, não nos tem faltado saúde, não nos tem faltado amor. E quantas vezes que nós chegamos perante a presença do rei e falamos assim: não, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou fazer algo para o Senhor, porque eu tenho um compromisso. A rainha Vasti tinha um compromisso com as mulheres e deixou de se apresentar ao rei, porque ali tudo que ela tinha foi o rei que tinha dado para ela. Tudo que nós temos saúde, nós temos casa, foi o nosso rei que nos deu. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nada pertence a nós. Se não fosse a presença dele, nós não estaríamos mais aqui, nós não teríamos saúde, nós não teríamos como ter chegado até o templo do Senhor para adorar, nós não teríamos nada se não fosse a presença do Senhor nas nossas vidas. E nós também muitas das vezes damos naquele momento para o Senhor a uma prioridade que talvez não tenha agradado a Ele. E por conta dessa desobediência da rainha, ela perdeu o seu posto. E por conta da nossa desobediência, nós perdemos o nosso posto, nós perdemos as nossas bênçãos, ou até mesmo elas ficam retidas. E o nosso Pai, Ele fala: quando você aprender a me obedecer, eu entrego para você aquela bênção. Mas vai ter que se humilhar, mas vai ter que me obedecer, mas vai ter que me escutar. Ela não escutou, ela simplesmente disse que ela não iria. E o rei então ficou furioso com a rainha Vasti. Para ele foi uma afronta o que ela fez com ele, porque ele estava ali diante dos amigos, diante daquelas pessoas que tinham poderes, e como que ele ia ficar? Então até mesmo ele tinha ele também, além dos 7 camareiros, ele tinha também 7 príncipes, que eram 7 sábios, que ele ia se aconselhar com eles. E aí os sábios se achegou a ele e disse assim: olha, tira sua mulher, exclui ela, porque se as outras mulheres das outras províncias descobrirem o que ela fez como rei, todas as outras mulheres vão se rebelar, todas as outras mulheres virão também contra os seus esposos, contra os seus príncipes. E aí como que vai ser um reboliço aqui nessa cidade? Como que vai ser isso? Então exclua sua mulher. Então ali o rei obedeceu, ouviu o que os sábios haviam aconselhado. Nós também se aconselhamos muitas vezes com um amigo próximo, mas esquecemos de se aconselhar com o nosso Pai, de se ajoelhar no nosso quarto, trancar a nossa porta e ter uma intimidade com o Senhor. E ali ele pediu esse conselho, e eles ali disseram: exclui ela. E foi o que aconteceu. Eles tiraram ela, excluíram ela do reinado, ela praticamente ficou sem nada, voltou a ser a mesma mulher de antes, mas não tinha mais riquezas, não tinha mais aquilo que o rei poderia entregar nas suas mãos: uma coroa, uma cama maravilhosa, não tinha mais nada. Ela estava excluída daquele rei. E o rei ali irado tomou essa decisão, e ele, passados-se os anos, quando acabou todo esse processo na vida dele, ele falou assim: os servos se achegaram a ele e disse assim: rei, está na hora de você procurar uma esposa, está na hora de você procurar alguém que seja digna do seu reinado, do seu poder, de tudo aquilo que você tem. Será que nós estamos sendo dignos de tudo aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos? Será que nós estamos dando valor, estamos tendo cuidado naquilo que nós estamos cuidando, naquilo que Deus tem entregado para nós? Ou será que nós estamos fazendo como aquela rainha, virando as costas para o rei e
da palavra do Senhor. Então, naquele momento, os oficiais foram até a cidade para procurar uma esposa, mas não tinha que ser qualquer esposa, tinha que ser uma moça virgem e que fosse bela, que tivesse uma beleza. E ali os oficiais procuraram nas cidades e encontraram ali Mardoqueu, que era um judeu, e ele tinha uma sobrinha que ela não tinha pai e não tinha mãe. E ali o oficial achou beleza nos seus olhos e levou ela para um palácio. E ali os camareiros cuidaram dela, deram vestimenta para ela, deram enfeites, deram roupas bonitas. É assim que o nosso Rei Jesus Cristo nos trata. Ele nos dá a melhor veste, Ele nos dá a melhor roupa, a melhor casa, a melhor família. Ele não deixa faltar o alimento. Mesmo que muitas vezes nós mulheres tenhamos sido imprudentes com os nossos esposos e tenhamos agido de maneira que não deveríamos agir. E que logo depois nós caímos no cartão e falamos assim, poderíamos ter feito diferente. Mas não foi assim. Nós fizemos de outro jeito. E neste caso, ela não foi sábia. Ela não conseguiu edificar a casa dela. Ela foi tola. Porque a mulher tola, com as suas próprias mãos, ela derruba a sua casa. Se ela não tiver sabedoria no Senhor, se ela não tiver prudência no Senhor, ela mesma, com as suas próprias mãos, ela derruba a própria casa no chão. Porque a mulher é a coluna da casa. O homem, ele também pode ser uma coluna da casa. Mas a mulher, ela tem mais um entendimento. A mulher, ela tem mais a buscar no Senhor. A mulher tem mais a clamar, a chorar. Quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor chorando, prostrando, pedindo uma ajuda, pedindo um clamor na nossa casa. Quantas vezes nós chegamos aqui diante do nosso Pai, na casa dele, pedindo ao Senhor um socorro presente, um socorro que ele veio agir de uma maneira rápida, que ele veio agir de uma maneira sobrenatural. E ela aqui, a rainha Vasti, não agiu dessa forma. Ela agiu conforme o entendimento dela, ela agiu conforme o que ela achava, não agiu conforme o coração. Então, se ela tivesse agido com o coração, ela ia entender que tudo que ela tinha foi conta do rei que tinha abençoado ela, que tinha dado para ela. Se ela tivesse pensado com o coração, ela não teria feito isso com o rei, ela teria obedecido ao rei. Nós, mulheres, temos que obedecer o nosso rei. Nós, mulheres, temos que ser a coluna da nossa casa. Nós temos que ser mulheres de oração, mulheres de jejum, mulheres de clamor. Sabe por quê? Porque a pombagira, ela está dentro da nossa casa, querendo entrar, querendo fazer um reboliço, querendo entrar no casamento, querendo fazer na nossa vida uma destruição total. E aí depois, muitas das vezes, até não é a pombagira que está entrando, é nós mesmos que não temos a atitude de buscar pelo nosso esposo, de buscar pelo nosso marido. E os maridos? Quais são as funções dos maridos? É só olhar a esposa, ir lá na igreja, olhar a esposa
for o Senhor, nós não teremos casa, não teremos marido, não teremos família, não teremos faculdade, não teremos mais tempo para nada, se não for da vontade do Senhor. Então por que nós esquecemos do Senhor? Se não é por Ele que nós estamos aqui, que nós temos fôlego de vida, que o nosso deitar e o nosso levantar foi graças a Ele. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Quantas pessoas estão enfermas nos hospitais, clamando pela misericórdia do Senhor por uma enfermidade? Quantas pessoas estão nas ruas com vícios de bebidas, de drogas, querendo uma saída, mas não conseguem encontrar, porque não tem mais força, porque não tem ninguém. Se não for da vontade do Senhor, se não for o Senhor, ai de nós se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse o nosso Deus. Nós não teríamos nem teto para dormir nessa noite, nós não teríamos nem o que comer nesse dia, talvez nem até aqui nós chegaríamos na casa dele, se não fosse da vontade do Senhor. Nós temos que obedecer ao nosso Rei. O nosso Rei, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Ele é o digno de todo louvor, de toda adoração. Porque muitas pessoas chegam na casa do Senhor e estão olhando para os problemas, estão olhando para as dificuldades, estão olhando para aquele irmão ou para aquela irmã que não vou muito com a cara daquele, que eu não falo com aquela, que eu não gosto da voz daquele, que eu não gosto da roupa daquela. Estão esquecendo de olhar para quem verdadeiramente nós devemos olhar e agradar ao Senhor. Somente a Ele é o nosso louvor e nossa adoração. Quantas palmas, quantas glórias, quanto louvor você pode soltar a Ele? Se for do seu coração, vai se chegar no trono dele. Mas se for da boca para fora, não vai passar nem do teto da igreja, vai ficar por aqui mesmo. E aí quem vai estar rindo é o Tiago. Ele vai falar: olá. Ele vai dizer assim: olá, olá sua filha, olá o seu filho. Você não falou que ele é o filho da promessa? Que é ele que vai te louvar, que é ele que vai pregar, que é ela que vai ministrar a palavra, que é ele que vai cuidar dos jovens, que é ela que vai limpar a igreja? Por que ele está lá acomodado? Por que ele está lá colocando dificuldade de defeito? Por que está dando ouvido a coisa que não é para ouvir? Nós desagradamos ao Senhor. Você pode sentir entristecer o nosso Pai? Entristecer o nosso Pai é uma coisa muito triste. Porque só de lembrar que Ele andou carregando uma cruz, sendo chicoteados e ali sofrendo com aquelas dores, ser pregado numa cruz para que eu e você estivesse aqui nessa noite, e mesmo assim a gente conseguir entristecer o nosso Pai, é muito triste. O mundo jaz no maligno. O mundo já está aí querendo já tragar as nossas vidas. Se a gente tem uma brecha, ele entra e faz um reboliço. Se a gente não estiver firmado na rocha, se a gente não estiver firmado no Senhor, se a gente não estiver firmado em Deus, nós cairemos ou nós podemos ser levados por Ele. Eu não quero ter uma morte assim. Eu não quero morrer sem estar na presença do Senhor. Alguém quer morrer sem estar na presença do Senhor? Você pode fazer mais para o Senhor. Eu sei que cada um pode fazer mais para o Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra dele que nos ensina. E ele nos ensina tudo na palavra dele. Ele nos ensina a falar, a orar, a jejuar, a buscar. Momento difícil, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos caídos, quando nós estamos prostrados, quando nós precisamos de uma resposta, quando nós precisamos de um socorro, a palavra dele nos ensina. Daqui a pouco, ninguém sabe, ele pode voltar. Ele pode voltar e buscar a igreja. Como é que nós vamos estar perante a presença do Senhor? Vamos entregar nossas obras para Ele com alegria, com amor, com paixão? Ou nós vamos entregar somente aquilo que agradou o nosso coração e que a gente fez? Porque pode estar agradado o nosso coração, mas o coração de Deus talvez não. Nós podemos fazer para o melhor para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós podemos fazer o melhor na nossa casa orando. Nós podemos fazer o melhor para o Senhor vindo na igreja louvando. Nós podemos estar no ônibus pregando, falando do amor de Jesus.
Nós podemos fazer o melhor para o Senhor todos os dias. Só basta uma coisa: você querer. Porque se você não querer, você não vai fazer. Se você não aceitar aquilo que o Senhor tem para o seu coração, você não vai fazer. Se você começar a buscar o Senhor, aquilo que Deus tem falado, tem te chamado de madrugada, tem colocado no seu coração, se você não tiver fé nisso que Deus está falando com você, que Deus está te incomodando, está falando com você de diversas maneiras, você não vai fazer nada se você não querer. Se você não estiver disposto, você não vai fazer. Mas tem que estar disposto, tem que estar preparado, tem que estar com a couraça da justiça, tem que estar buscando ao Senhor, para que essa nossa fé, para que essa nossa força, para que essa nossa união como igreja sempre permaneça, que essa alegria de estarmos juntos na presença de Deus sempre permaneça, que tenhamos prazer em vir na casa do Senhor, prazer em fazer a obra do Senhor, mesmo com muito ou pouco, mas nós fazemos. Porque Deus conhece o coração de cada um. Eu não estou com os irmãos todos os dias para saber o que cada um faz. Mas Deus, Ele sabe. E é para Ele que você faz. Somente para Ele, não é para o homem. O homem não merece honra nenhuma. Porque o homem é falho. No dia que o homem for perfeito, ele sobe para a glória. Deus não vai deixar ele aqui nesse mundo. Então faça para Deus. É Deus que merece o seu louvor, a sua adoração. E eu gostaria de louvar um louvor nessa noite. E eu gostaria que os irmãos ficassem em espírito e refletissem na letra deste louvor. Porque é o Senhor que fala comigo, que fala com você. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, exaltado. Glória
Vocês conseguiram entender que nós temos que estar diante do nosso Deus quando Ele nos chamar? Quando o nosso Rei nos chamar, nós temos que estar prontos. Nós não temos mais que virar as costas para o nosso Pai, porque Ele permanece fiel. Mesmo quando nós não estamos fiéis diante da presença dEle, Ele permanece fiel nas nossas vidas. Se nós pararmos para pensar de onde nós viemos até onde nós estamos, nós temos que dar glória, glória, glória todos os dias. Porque se não for da vontade do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós temos que acordar, nós temos que se despertar diante da presença do nosso Rei. Já não há mais tempo, a gente já não tem mais tempo de esperar, nós não temos mais tempo de pensar, nós temos que agir, nós temos que ter atitude, nós temos que buscar as almas que estão precisando de ouvir a palavra, nós temos que ajudar o nosso irmão que está caído, que está prostrado, nós precisamos dar a mão para ele. Irmão, se você está caído, irmão, eu estou aqui para te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus fez eu e você para fazer a obra dele. Porque Deus escolheu eu e você para fazer a obra dele. Porque Ele sabe que cada um pode fazer algo diferente para o Senhor. Só que nós se escondemos. Nós ficamos tímidos diante da presença de Deus. Quantas vezes nós chegamos chorando na casa do nosso Senhor? Pela nossa família, pelo nosso filho, pelo nosso esposo. E Ele tem nos concedido a vitória, Ele tem nos abençoado. E nós somos gratos, e outro dia, quando Ele abençoou, nós viramos as costas para Ele de novo e não conseguimos adorar da mesma maneira que nós adoramos quando nós estamos passando aquela dificuldade. Eu te passo quando tiver Nós não com conseguimos 40. mais fazer dessa forma. Se não acabar. Nós esperamos a recompensa do nosso Pai. 40 nada que eu gravei. Quando nós oramos pelaqueles que está desviado e que se aceita do nosso lado no banco da igreja. E no outro dia nós esquecemos o que Ele tem feito. E aí nós chegamos na casa do Senhor, não adoramos conforme devemos adorar. A cantora Êxtala perdeu um filho, mas ela não deixou de adorar. Deus, Ele entregou o seu filho, mas não deixou de nos abençoar. Ele continua nos abençoando até hoje. E se nós pararmos para pensar, nós não teríamos nem como agradecer ao nosso Deus. É momento que nós temos que acordar, nós temos que se unir, nós temos que buscar a face do Senhor enquanto nós podemos achar. E nós temos que continuar orando pelos que não estão do nosso lado, que está longe, que ainda precisa de mais oração. Vamos continuar orando pelo aquele que precisa de mais clamor, que precisa de estar aqui também ouvindo a palavra, que precisa ser salvo, que precisa ouvir a palavra do Senhor e ser obediente. Precisamos orar ainda mais e mais e mais e não se cansar. Porque Davi orava 3 vezes ao dia e não se cansava. Davi não, desculpa, Daniel. Orava 3 vezes e não se cansava. E nós oramos 1 minuto, 5 minutos de joelho, já não consegue mais ter intimidade com o nosso Pai. Mas essa noite, eu quero deixar para os irmãos que nós não devemos ser como a Rainha Vasti. Nós devemos ser como Esther, saber pedir ao Rei no momento